Existe um segredo por trás dos autos de infração e dos recursos de multa, que é um direito que todo mundo tem de se defender, mas na parte ambiental existem algumas peculiaridades que eu vou te contar nesse vídeo para que você possa se defender melhor e, em alguns casos, até parar de gastar dinheiro com advogados, com recursos de multas que não tem fundamento, e você vai só perder dinheiro e, obviamente, pagar mais juros para quando você for de fato pagar a multa. Então, fica nesse vídeo para você entender um pouquinho melhor como que a gente faz aqui no escritório e como você pode se preparar. Falando especificamente das autuações ambientais, o que acontece? Nós temos muito costume de ver que grande parte das autuações acontece por até desconhecimento de uma parte dos produtores rurais e daqueles que trabalham com questões ambientais. Às vezes não sabia de uma regra, às vezes não sabia de uma limitação, dentre várias outras coisas que podem causar a multa ambiental. Porém, quando você olha no decreto estadual aqui em Minas Gerais, você não pode levar em consideração o desconhecimento da regra ou o desconhecimento da lei para você poder se defender. Então é muito importante que o usuário, tanto o produtor rural, quanto o grande fazendeiro, como o pequeno fazendeiro e sua equipe técnica, saiba que ele tem que se atualizar. Não simplesmente falar, eu não conhecia essa regra, por isso que eu não vou fazer e eu vou ser autuado e vou falar que eu não conhecia a regra e isso vai colar, porque não vai colar. Eu fui conselheiro estadual por muitos anos e cansei de ver recursos de multa ir para avaliação do conselho e não ser acatada por ninguém quando alega desconhecimento da multa. É uma grande alegação que é feita, muitos advogados usam disso, e aí, obviamente, que ele só protela a multa. A multa chega, entra com recurso com esse embasamento legal e acaba não tendo sucesso. Quando o produtor rural vai pagar, ele paga maiorado com a taxa de juros da tabela do Estado. E a tabela do Estado ela é taxa Selic, é acrescida de um monte de taxa, então a taxa é realmente muito alta e acaba pagando 40%, 50% a mais. E aí existe uma outra argumentação de que a tabela é excessiva, então entra numa outra discussão que acaba trazendo também mais um impacto futuro. Mas o que eu quero trazer para vocês nesse momento é que esse ponto você não pode levar em consideração para você se defender de uma eventual autuação ou multa ambiental. Outra alegação que é muito trazida, em recursos de multa é que o órgão legislador, quem legisla e quem dá licença de operação, não pode autuar. Existe uma argumentação jurídica por trás disso, com uma complexidade muito maior do que eu vou trazer aqui, mas essa argumentação ela já foi superada por vários atos da Advocacia Geral do Estado. Então, quando um advogado for conversar com você e falar que não, a gente vai alegar no nosso recurso que você não pode receber a multa de quem te dá licença. Isso é completamente errado e eu também cansei de ver autuações virem com essa defesa em recurso, dizendo que a SEMAD, por exemplo, não pode autuar um cara que ela licenciou. Da mesma forma, a Polícia Ambiental. Muitos dizem que a polícia, por não ser ente, não sei a argumentação que eles tentam construir na cabeça, mas em resumo eles tentam alegar no recurso que, em geral, de forma geral, que a polícia ambiental não pode autuar por ter relação com a SEMAD, sendo que já foi também muitas vezes superada pela própria Advocacia Geral do Estado de que existe sim uma parceria, um convênio entre a Polícia Militar de Minas, com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, mas nada disso impede a atuação, multa, nada disso. Então, isso também já foi superado. Se em algum momento no seu empreendimento alguém falar com você que não, a gente vai usar essa justificativa, você vai perder dinheiro duas vezes. Você vai perder dinheiro com o advogado e vai perder dinheiro também pagando juros sobre a multa que você recebeu. Depois que é feito o recurso de multa, esse processo tramita dentro do órgão ambiental. E aí demora-se muito tempo para tomar essa decisão e é aí que vem a terceira argumentação. É aqui a multa caducou, Eles falam que ela já não é válida mais por ter sido protocolado o recurso de multa há muitos anos, 5 anos, 10 anos, e existem esses casos, mas também você trazer essa alegação em recurso não vai adiantar, porque o órgão ambiental não aceita que essa multa ela caducou. Simplesmente o fato dela estar em recurso já é uma comprovação
de que o produtor rural, a pessoa que recebeu a multa, ela tem ciência da multa e está respondendo dentro de um processo administrativo. Portanto, não significa que ela está parada, que ela ficou inerte, que o órgão ambiental ficou inerte. Então, esse tipo de argumentação não cabe nesse momento e não adianta você trazer essa argumentação em recurso, que, mais uma vez, você vai perder dinheiro duas vezes, com o advogado pagando os honorários dele, né, a despesa do escritório de advocacia, e também vai perder pagando multa sobre o processo que você vai tentar fazer esse recurso de multa. Então, atenção com isso também. Por fim, o que é feito, né, Tobias? Como é que a gente resolve? Recebi uma multa que eu não concordo com ela, mas eu quero resolver. Bom, aí a gente tem que pensar em dois cenários bem peculiares. Primeiro, a multa que você levou tem alguma razão, tem algum fundamento? Por que eu digo isso? Porque existe realmente a necessidade da gente entender onde que o fiscal enxergou essa multa. A multa é verdadeira? Você realmente cometeu um crime ambiental? Vamos olhar no decreto? Muitas vezes chega aqui no escritório, o cara, mas eu desmatei um pedacinho pequeno e fui autuado, mas eu não concordo com a multa. Tá bom, você pode não concordar, mas você concorda que você descumpriu uma regra ambiental? Qual que é a regra ambiental? É desmatar mediante autorização. Se você não tinha autorização, você fez errado. Então, defender uma multa dessa é praticamente você tentar dizer para uma pessoa que você não fez um crime que você cometeu de fato, né? Tem lá a comprovação do desmate, tem comprovação de imagem de satélite, tem todas as provas dentro do processo e você vai fazer um recurso de multa como esse para quê? Aí o produtor rural eu cito muito o produtor rural porque é a grande realidade da minha região. Então a pessoa tem que entender que se eu entrar com esse processo, eu simplesmente vou empurrar um pouco mais. Vou passar para mais 2 anos para frente, mas em determinado momento eu vou ter que pagar essa multa. Não adianta a gente olhar que não pode ser. Agora, dentro de um processo de desmate que você foi autuado, só que o fiscal determinou ali um volume de lenha, fez a expectativa de volume de lenha muito maior do que realmente tinha, aí sim cabe um recurso nesse caso. Você faz o recurso para você provar dentro do processo que a multa que você recebeu foi maiorada por um entendimento divergente do fiscal. Aí é diferente, não significa que você vai dizer que você não cometeu o crime, pelo contrário, você vai dizer, sim, cometi um crime, errei, mas dentro do processo você vai mostrar, o volume de lenha que eu retirei lá não foi 40 mil metros cúbicos, foi 10 mil metros cúbicos. E aí você tem que ter, mais uma vez, evidências o suficiente para você colocar isso dentro de um processo. Obviamente que isso ainda vai caber uma discussão, né? Vai caber recurso, vai caber uma análise por parte do jurídico, se é possível, quais são as chances disso ter sucesso. Eu digo que são boas, desde que você tenha prova suficiente para mostrar que sim, funcionou, eu consegui provar, eu tenho um argumento suficiente para mostrar que eu não tinha todo esse volume de lenha. E eu estou dizendo isso porque o volume de lenha é o que determina o valor da multa que você vai pagar, tá? Então eu dei esse exemplo para você pensar como que você vai poder agir em casos de multa ambiental. Da mesma forma, em alguns outros casos, você vai poder até explicar melhor dentro do processo o que aconteceu quando aquela multa chegou. Teve um cliente nosso que chegou no escritório uma vez e falou assim, Tobias, eu estou com um grande problema, o fiscal foi lá e viu um tanto de trem que não existe. Eu falei, pô, mas como assim, né? E realmente muita argumentação trazida por esse fiscal foi feita embasada em imagens de satélite, que no entendimento do fiscal era uma coisa, só que na prática era outra. Quando ele foi na fazenda, ele foi de fato um proforma, ele foi lá, só pegou a assinatura na sede e foi embora. Então, quando nós recebemos isso, aí a gente fez uma análise aprofundada do caso e aí sim a gente conseguiu comprovar que alguns pontos ali do que foi o auto de infração eram realmente diferentes do que estava no processo. Então, a gente demonstrou todos os detalhes, dentro do processo de recurso administrativo, a gente demonstrou todos os pontos e saímos vitoriosos. Outro caso que acontece muito comum também são multas causadas pelo sistema. Muitas vezes você entra com autorização de funcionamento corretiva, só que você já foi autuado no passado para motivar você se regularizar. Isso acontece. Quando você entra com um processo, tá, de licenciamento, o próprio sistema entende
que, opa, esse cara está aqui assumindo que ele já funciona sem autorização, então eu tenho que autuá-lo. Só que ele não sabe, aquele agente que recebeu aquela notificação não sabe que você já foi autuado. Isso aconteceu nesse caso aqui no escritório e, obviamente, que a gente entrou com toda a argumentação, explicamos dentro do escritório, dentro da argumentação do processo, dizendo que já havia sido autuado, já tinha todo o detalhamento, toda a comprovação disso e, naquele momento, o órgão ambiental também havia errado nesse entendimento e estava trazendo essa dupla autuação. Tivemos que, obviamente, fazer várias reuniões para explicar o caso, mas nesses casos específicos que eu estou dando exemplo, é possível a gente arrumar, né, digamos assim, consertar uma autuação que chegou erroneamente para aquele titular. Então é por isso que eu falei com vocês anteriormente que não é possível a gente defender o indefensável. Né? A gente tem que ter, sim, um argumento comprovado para dizer que não, nós precisamos, sim, explicar melhor isso aqui que não aconteceu ou que aconteceu de forma menorizada, para a gente poder abater ou até desaparecer com essa multa. Mas o fato é que é muito importante você reconhecer que quando você fez a autuação, se aquela autuação tem embasamento legal ou tecnicamente viável para você poder explicar. Né? Não adianta você falar, eu não cometi nada desse crime. Aí é muito difícil da gente poder lograr êxito nesse pleito, tá? Demandas como essa são cada vez mais comuns na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Nos conselhos de política ambiental em Minas, as unidades regionais, Unidade Noroeste, Norte de Minas, Triângulo Mineiro, recebem muitos recursos de multa. Muitos. Estatisticamente, eu não sei o número exato, a SEMAD não divulga um número como esse, mas pelo que eu acompanho das reuniões, 95% dos recursos de multas são indeferidos. A grande maioria, os recursos são derrotados, são vencidos e, obviamente, o produtor tem que pagar a multa maiorado dos juros do Estado. Então, outra argumentação que funciona nos conselhos, como eu tenho percebido, outra argumentação que funciona, às vezes, é a questão de menor gravidade dos fatos. Muitas vezes, algumas multas elas são automaticamente geradas junto com agravo de contaminação ou degradação ambiental. Obviamente que desmates, como eu mencionei, causam degradação ambiental, né? Mas tem algumas multas que não têm essa maior gravidade dos fatos. Pelo contrário, ela tem menor gravidade dos fatos. E aí, dentro do recurso de multa, em alguns casos, você consegue ver uma argumentação bem fundamentada, dizendo que sim, houve esse erro, houve essa falha na legislação, na operação do empreendimento para com a legislação ambiental, mas isso não causou uma grave degradação ambiental. Pelo contrário, causou menor gravidade dos fatos. E aí sim, na legislação está previsto uma dedução do valor da multa quando é caracterizado como menor gravidade dos fatos. Então, trouxe aqui para vocês algumas dicas para vocês entenderem e, obviamente, tanto as consultorias quanto os produtores rurais não se enrolarem com pedidos de recurso de multa infundados. Né? Então, eu acho que é importante sempre fazer essa análise se tem o mínimo fundamento ou o que você deseja com esse processo que você está entrando. Então, pessoal, é isso. Eu trouxe um vídeo mais curto para vocês, uma argumentação muito rápida para vocês entenderem que só compensa fazer recurso de multa, gastar dinheiro com advogado, gastar com consultoria para fazer esse recurso administrativo se houver o mínimo de argumentação e comprovação de que você realmente pode ter alguma dedução ou realmente gastar dinheiro com o recurso de um processo específico que vai trazer um resultado. Eu ainda vou além, que tem muita consultoria, muito escritório de advocacia que acabou especializando nesse tipo de processo para pegar dinheiro do usuário ou do produtor rural, de quem for, e mesmo não tendo resultado, ele não se importa. Né? Ele vai lá, defende o processo, só que ele recebeu já no recurso administrativo 6, 8, 10, 12 mil reais e acabou trazendo de volta o prejuízo para o usuário. Então é muito importante que o próprio usuário e sua equipe técnica observe essa legislação, observe se tem realmente chance de você obter êxito nesse processo e não ficar sempre remando em volta, remando em círculos, que você não sai do lugar. Ah, Tobias, mas eu reconheci agora que eu não tenho argumentação suficiente para ter êxito no processo de recurso administrativo.
Tá, então você o que você vai fazer? Você vai negociar com o órgão ambiental. Hoje a legislação permite a conversão de 50% da multa em execução de ações ambientais, plantio de muda, cercamento de nascente, ou até mesmo auxílio no parque estadual da sua região. Você pode fazer essa conversão e o restante você pode pagar em até 48 parcelas. Então, mas antes disso, né? Antes disso é importante que a melhor dica de todas é não ser autuado ambientalmente. Não descumpra nenhuma regra, não crie problema para você mesmo, que multa ambiental é um negócio que não desaparece, ela vai ficar o resto da vida te perseguindo. E agora, nos últimos ciclos, né, a multa ambiental está sendo vinculada aos cadastros ambientais rurais. Então, é a evolução do cadastro ambiental rural, todo o licenciamento vai ser vinculado ao cadastro, toda multa, todo processo vai ser vinculado ao cadastro e pode ser que no futuro muito próximo, as multas que estejam embargando áreas ambientais, embargue aquele cadastro ambiental rural também. Então, fiquem atentos, não crie confusão para você. Se criar e precisar de ajuda, pode entrar em contato que a gente vai ajudar a resolver, tá bom? É isso aí, um abraço, até mais.